Bom, como eu falava no bloco anterior, é importante você lembrar que numa ação de execução, o juiz tem em mãos um título líquido certo e exigível. O que isso realmente quer dizer? Isso quer dizer que não compete à pessoa que está sendo executada discutir se deve ou não à pessoa que está executando. No máximo, compete a ela discutir se ela já quitou a dívida, se aquela dívida é nula, se aquele documento tem alguma característica, que aquele documento falta alguma característica, o que o invalidaria como título de crédito. Explico melhor para vocês. Um cliente meu do escritório, dono de uma farmácia, imbuído de boa fé, achando que estava sendo muito esperto, aceitou a proposta de um representante comercial. O representante comercial disse a ele que estaria fazendo com ele uma espécie de compra consignada. Ele daria os cheques pré-datados e o representante comercial estaria trazendo as mercadorias até o seu estabelecimento. Ele então deu os cheques com uma espécie de consignação e as primeiras mercadorias chegaram realmente. As duas primeiras mercadorias chegaram, porque segundo o representante comercial, ele tinha meios de comprar por um preço melhor aquelas mercadorias. Nem preciso dizer para vocês que era sem nota, né? O fato é que depois das duas primeiras cargas chegarem, nada mais foi entregue ao meu cliente. E o meu cliente insistentemente ligando para ele, até quando estava às vésperas do cheque entrar na conta, o meu cliente foi lá e sustou os cheques. S-U-S, né? Sustou, não assustou, né? Então, meu cliente foi lá e sustou os cheques. Só que esses cheques já estavam na mão de um terceiro, de um agiota, não sei quem ele é. O fato é que ele não endossou, o representante não endossou o verso do cheque, mas mesmo assim o agiota ajuizou uma ação de execução lá no juizado especial. O que nos fez então interpor um recurso que não é embargo do devedor. Meu cliente não é devedor. Meu cliente deu os cheques, mas a obrigação não foi cumprida. Aquela pessoa que estava com aquele cheque não tinha sua assinatura no verso do cheque. Ele sequer tinha legitimidade como endossante para buscar a pretensão da dívida. Então, eu tive que entrar com uma defesa prévia. Essa defesa prévia é chamada de exceção de pré-executividade. A lei confere o direito da pessoa que está sendo executada de discutir previamente a sua obrigação de pagar. É raro, não é uma coisa comum. Eu tenho 23 anos de advocacia aproximadamente e acho que se eu fiz umas 5 ou 6 exceções de pré-executividade no meu escritório foi muito. Por quê? Porque são poucas as situações que encaixa na possibilidade que a lei concede de discutir exceção de pré-executividade. Então, quais são os casos que apresentam exceção de pré-executividade? Então, a regra é que não se pode opor contra a pessoa que está executando você. Apenas 3 casos. Direito pessoal do réu contra o autor, que é o meu caso, no meu caso, que eu ajuizei a ação porque aquela pessoa não entregou a mercadoria, mas isso é certo que esse tipo de ação é uma ação de um certo réu contra um certo autor. O que isso significa? Que as demais obrigações permanecem. Se por acaso aquela pessoa para quem o meu cliente deu cheque, meu cliente deu um cheque nominal, se é por acaso aquela pessoa que deu para quem meu cliente deu cheque tivesse endossado o cheque para aquele outro que executou meu cliente,
o que eu faria era, se ele tivesse chamado os dois no processo, eu estaria entrando com exceção de pré-executividade baseado no direito pessoal do réu contra o autor. O juiz estaria tirando o nome do meu cliente, hipoteticamente, né? Eu não tenho resposta ainda, não houve decisão. O juiz estaria tirando o nome do meu cliente da relação, mas estaria mantendo o nome daquele segundo na relação. Isso porque pelo princípio da autonomia das obrigações. A segunda hipótese é defeito de forma do título. Lembra que eu disse para vocês? Os títulos seguem uma lista de requisitos. Qualquer título que faltar um desses requisitos deixa de ser um título cambial. Se ele deixa de ser um título cambial, no máximo que a pessoa pode fazer é ajuizar uma ação de cobrança ou uma ação monitória, e não uma ação executiva. É outro motivo também que a pessoa pode entrar com exceção de pré-executividade. Excelência, eu não quero ser tratado como devedor, ainda não. Eu quero ser tratado como requerido, aquele a qual o senhor vai fazer análise e vai me considerar se eu sou devedor ou não. Somente então depois da sua manifestação é que eu terei a obrigação líquida certa e exigível de pagar. E isso tudo não em virtude do título, mas em virtude da sentença, se o título estiver prescrito, claro, né? O próximo é a falta de requisito ao exercício da ação. Prescrição é um deles, né? Ou decadência, conforme for o caso, né? Prescrição é um deles. Por quê? A prescrição ela termina com o direito da pessoa executar, muito embora ela possa ajuizar uma ação de cobrança. Mas outra exceção é a falta do requisito da ação. Eu já paguei a dívida. Eu estive lá na empresa, o Carlos, que era funcionário lá da pessoa, recebeu o dinheiro, me deu um recibo, só porque o Carlos estava nas vias de sair da empresa, desconfiava que o patrão não ia pagar os seus direitos trabalhistas, e ele fez o quê? Ele pegou o dinheiro e ficou com o dinheiro para ele, porque ele já temia que o seu patrão não iria pagá-lo. E isso, automaticamente, o patrão não tomou conhecimento e está me executando. Então eu posso perfeitamente ajuizar uma exceção de pré-executividade, mostrando para o juiz que a dívida já está paga, né? Bom, eu sei que está um pouco rápido aí, né? Mas vocês leiam a apostila. Nós voltamos daqui a pouco no terceiro e último bloco. Lembrando que na próxima aula nós teremos aula virtual, onde a gente vai poder então tirar todas essas dúvidas aí, que porventura estiverem sendo sanadas. Haja vista que vocês são alunos comprometidos, vão assistir o vídeo e vão ler a apostila até a próxima aula, né? A gente se encontra no próximo e último bloco.